Olha, o maior índice de intercorrências com produtos invasivos, ele está relacionado com via de administração e volume de produto. Existem 3 pilares que te faz lucrar na estética avançada: procedimentos rentáveis, gerenciamento da sua clínica e atrair novos clientes. Eu vou te revelar esses segredos e muito mais no podcast Farmacêutico que Lucra. Rio de Janeiro, lá com o Dr. Bumbum. Ele usou a via de administração correta? Usou. Ele usou um produto que tinha Anvisa, era um produto aplicável naquela região? Sim. Mas qual foi o erro dele? O erro dele foi utilizar um volume errado. Enquanto ele podia usar entre 50 e 100 ml, ele utilizou 1 litro, 1,5 litro. 10 a 15 vezes mais do que isso. Porque é o seguinte, gente, no nosso organismo, tudo que entra, por mais que seja semelhante à nossa estrutura fisiológica, anatômica, bioquímica e tudo mais, ele entra como um invasor. E quando ele entra como um invasor, o nosso organismo ele já arma todo um sistema de defesa. E quando se arma o sistema de defesa, a gente percebe as consequências disso. É um processo inflamatório muito exagerado. E dependendo da intensidade desse processo inflamatório, você começa a ter ali alguns tipos de problemas. Às vezes a formação do nódulo, como está um colega ali falando. Às vezes você tem uma região com uma vermelhidão muito grande. Às vezes você sente ali que parece que a circulação periférica não está funcionando muito bem. Então são situações onde a gente precisa fazer uma análise mais crítica daquilo que a gente está fazendo. Mas o ponto de partida, na verdade, é você reconhecer cada uma das vias de administração e respeitar o volume que cada uma delas pode receber. Então, por exemplo, você pega lá a via de administração intramuscular. Você tem, passeando pelo nosso organismo, pela nossa estrutura, você vai ver assim, na região de glúteo, cada músculo glúteo, cada lado do glúteo, ele comporta até 5 ml. Quando você trabalha, por exemplo, a região ventreoglútea, que é essa região do lado da cintura aqui, bem ao lado do glúteo, na verdade o músculo que compõe essa região é o mesmo que o músculo glúteo, ele comporta até 5 ml. Você também tem o músculo da região vasto-lateral. Vasto-lateral é a famosa coxa. Ali já comporta até 4 ml. Agora, quando você vai para a região de deltoide, que hoje em dia está entrando praticamente em desuso, você só consegue administrar ali até 2 ml. E dependendo da característica do fármaco, se ele for oleoso, se ele for um fármaco cristalino, mesmo que esteja provavelmente muito diluído, ele já diminui a capacidade de receber esse tipo de substância. E aqui vai mais uma dica, olha. Quando eu administro uma substância que ela tem característica cristalina, por exemplo, um corticoide, mesmo ela tendo 1 ml, esse acionamento da resposta inflamatória do nosso organismo, ela chega a ser equivalente a 5 ml. Por isso você tem que tomar cuidado, porque às vezes a intercorrência tem também pela sobreposição de substâncias. Por exemplo, uma pessoa recebeu uma carga de hormônio no glúteo, lá 1 ml, parece pouco, mas aquela característica do hormônio, a característica farmacológica, a estrutura físico-química daquele fármaco, associada aos mais 5 ml, traz um processo que é de sobrecarga daquele músculo. E aí começa a aparecer a intercorrência.
Aí você vê ali a formação de um nódulo, você vê a região avermelhada, às vezes parece até que a circulação não está circulando muito bem. E aí eu já te mando a primeira dica, que eu falo que as intercorrências, na grande maioria, elas se resolvem com compressa quente ou compressa fria, e às vezes intercalando as duas. Porque a compressa fria, ela promove vasoconstrição, e a compressa quente, ela promove vasodilatação. Ou seja, esse processo, ele estimula, na verdade, ele estimula a circulação sanguínea periférica, e isso diminui o processo inflamatório e também faz com que aquela substância não fique tão concentrada naquele músculo. Então isso responde à grande maioria das intercorrências. Então você percebeu ali uma intercorrência, você percebeu um mal-estar, uma ponta de intercorrência, analise e use uma compressa quente ou uma compressa fria. Qual é a outra pergunta? Quais são as principais intercorrências corporais e faciais? Tá. Então aqui eu vou só ver aqui que um colega perguntou aqui no... boa noite, professor. Dá para usar ultrassom no pós-enzima para nódulos? Ele está falando de nódulos aqui, foi isso que me chamou a atenção. Então, vamos lá. Olha só, quais são as substâncias? Quais são as principais intercorrências corporais e faciais? Tá, principais intercorrências corporais e faciais. Bom, se for corporal, a principal intercorrência que tem assim, que ela se sustenta por mais tempo, que traz um mal-estar maior, é a formação de nódulos, né? Muitas vezes se administra uma substância, às vezes não numa camada muito profunda, talvez uma camada bem superficial, ou às vezes muito profunda, chegando próximo do músculo, atingindo porção do músculo, aí se forma o nódulo, principalmente na administração de desoxicolato. Às vezes, por não ter uma prega de gordura adequada, você percebe que aquela região ali está sendo agredida. Na região de rosto, a maior intercorrência que pode acontecer também é a formação de um nódulo, seja no preenchimento, seja na aplicação de um ADN, por exemplo, que é ácido hialurônico não reticulado com condroitin. Então, às vezes, forma uma pápula que não deixa de ser um nódulo, uma pápula que se mantém ali por muito tempo. Então, mais ou menos são as duas. E também, você atingir um vaso sanguíneo que muitas vezes promove um hematoma. Então, mas essas situações, elas são previsíveis, tá? São previsíveis. Por exemplo, se você pegou um vaso, na hora já parece que pegou um vaso. Então, ali naquele momento que tem uma colega perguntando aqui, Cris, quando saber que a compressa fria? Então, por exemplo, peguei um vaso, na hora eu já estou vendo ali que vai começar a querer ficar roxo. Naquele momento já se recomenda você colocar um gelinho ali naquela superfície, tá? Para ele não deixar se propagar. Na verdade, é para você promover uma vasoconstrição e fazer com que aquele vaso não derrame tanto sangue naquela região. Porque se você deixar, ele vai estender o hematoma. E o hematoma vai sair? Vai. Às vezes com 7 dias, outras pessoas com 15, tem algumas que até com 21. Né? Então, se acontece isso, por exemplo, na região do olho, e ela se derrama para a região do malar, aqui fazendo a olheira, fica parecendo que a pessoa levou um murro. Mas a principal intercorrência, as principais intercorrências são essas, tá? Não estou falando aqui de intercorrências causadas por imperícias, mas outro tipo de intercorrência, tanto facial quanto corporal, é excesso de volume de líquido. Aí você fala assim, bom, Nilson, você estava falando da intramuscular, que tem capacidade de volume até 10 ml, 5 em cada região. Você falou também, agora eu vou falar para você que a subcutânea tem capacidade de 3 ml por aplicação.
a intradérmica até 1 ml. Aí você pensa assim, bom, eu estou dentro desses limites, mas eu vou fazer facial, vou fazer corporal, vou fazer intramuscular. E quando você trabalha tudo isso, você tem ali um problema grande relacionado com o excesso de volume de substância e começa a somatizar isso. E isso pode trazer também um efeito alérgico interessante para você perceber, né, que foi isso. Daqui a pouco começa uma vermelhidão, um excesso, uma coceira, né, um mal-estar, e isso muitas vezes está relacionado com a intercorrência e excesso de produto que você utilizou, tá? Vamos para a próxima. Quais são os produtos mais passivos de intercorrência? Produtos mais passivos de intercorrência. Bom, número 1, desoxicolato e lipossoma de girassol. Por isso que eu sempre indico para a pessoa, olha, você está começando agora na estética, você não tem muita experiência, trabalhe com outras substâncias. Não que essas sejam ruins, eu particularmente não uso essas substâncias, e não tem me feito falta, mas eu te recomendo que você não use no começo, porque você está aprendendo, na verdade, dentro da estética. Às vezes você até é um profissional experimentado, um enfermeiro, um farmacêutico, um biomédico, que tem uma habilidade grande com agulhas, já fez muitas aplicações de injetáveis, então, mas você ainda está treinando com uma nova substância, com uma nova técnica. Então, o que te recomendo? Que você evite esse tipo de substância e também evite excesso de volume, para você evitar de ter esse tipo de intercorrência. Então, uma das substâncias é desoxicolato, um lipossoma de girassol, ele forma nódulo com muita facilidade, mas por essa questão da via de administração. Outra situação também é assim, como preenchedores. Às vezes, quando você utiliza um preenchedor, né, muito viscoso na região errada, ele também aparece ali como um vilão. Por quê? O preenchedor ele tem como prazo de validade ou de duração, ou ele vai manter o resultado de 6 meses a 1 ano. Então você tem duas alternativas aí. Ou você desfaz a ação daquele ácido hialurônico, nesse caso reticulado, ou você, né, intervém com uma hialuronidase ou com uma radiofrequência para remover aquele ácido hialurônico reticulado. Você vai potencializar a absorção dele pelo organismo, né, de uma forma ou de outra. E a próxima? Quando acontece X intercorrentes, o que devo fazer? Quando você se depara com uma intercorrência, o primeiro passo é você parar e analisar. Porque muitas vezes o cliente chega para você com uma intercorrência que ela não está relacionada com o procedimento estético que você está fazendo. Entendeu? Eu tenho ouvido assim muitas pessoas falarem assim: eu apliquei uma mescla de gordura localizada e a pessoa falou que deu diarreia. Qual é a relação daquela mescla com a diarreia? Se você falar cafeína promove diarreia, não tem relatos. Saque promove diarreia? Não. Vitamina B12 promove diarreia? Não. Então, aí você já está tendo uma visão crítica, analisando aquele contexto para falar se a intercorrência tem a ver ou não com o procedimento estético que você fez. Então você tem que investigar. O cliente, no momento de uma intercorrência, ele está fragilizado. E o seu papel é tranquilizá-lo e entender o que está acontecendo. Não é? Teve uma aluna minha, por exemplo, que a cliente dela apareceu lá com uma cólica renal depois de uma aplicação de gordura localizada. Por que isso aconteceu? Mas tem relação? Não tem. Nenhum melhor nefrologista do mundo vai conseguir achar esse tipo de intercorrência. Por quê? Um volume de 10 ml distribuído no tecido subcutâneo, e esse tecido subcutâneo retém a substância de modo que ele vai liberando gradativamente, por isso que ela é localizada, e o cliente
está ali, olha, à mercê. E ali, o procedimento estético foi o último que aconteceu, então o cliente fala assim, o problema foi o procedimento estético que eu fiz. Então esse é o cuidado que a gente deve ter, uma análise crítica daquilo que está se apresentando para nós. E entender também um pouco mais a respeito das substâncias para você evitar ou não. E saber o que esperar numa situação de intercorrência. Entendeu? Por exemplo, eu sei que eu peguei um vasinho, vai ficar roxo. Olha aqui, talvez essa substância vai me trazer um nódulo. Talvez aqui pode ter ficado um excesso de preenchedor. Então essas situações já dá uma apresentação diferenciada no momento de você fazer a abordagem. Não saia assumindo nem fugindo da intercorrência, mas entenda primeiro a intercorrência para você poder orientar e tratar a intercorrência de forma segura, sem grandes complicações, sem grande alarido. Quanto mais você minimizar a situação, melhor vai ser para você. Qual é a outra? Pense em não trabalhar com procedimentos que podem gerar intercorrência. Olha essa. Olha essa. Penso em não trabalhar com procedimentos que possam me trazer intercorrências. Eu vou te falar o seguinte, qual que é a minha opinião? Larga da estética. Porque só tem dois tipos de pessoas que passam por intercorrência. Primeiro, quem trabalha, quem faz e quem atua com procedimentos invasivos ou então procedimentos que nem são invasivos, mas eles têm contato com a superfície da pele. Por exemplo, eu posso ter uma intercorrência numa limpeza de pele? Claro que pode. De repente você apertou demais lá um comedão, a gaze ao atritar aquela superfície da pele parece que foi arranhada. E isso é uma intercorrência. As pessoas acham que esse tipo de situação não é uma intercorrência, mas olha para o rosto da pessoa quando a gaze foi motivo do atrito maior no rosto dela, parece que ela caiu de cara no asfalto. Então isso é uma intercorrência. A pessoa fala assim, eu vou fugir da intercorrência, por exemplo, com procedimentos invasivos. E aí a pessoa vai fazer uma depilação a laser, queima a pessoa com laser. Não era um procedimento teoricamente invasivo, porque a pessoa acha que invasivo é só a seringa e a agulha. Então é assim, risco a gente sempre vai ter, mas só que a gente precisa, como eu falei anteriormente, saber tratar da intercorrência, interpretar a intercorrência, saber qual é o tipo de intercorrência que você não quer mais que aconteça com você. E a outra? Qual ou quais foram as principais intercorrências que você passou? Legal. Teve duas intercorrências relacionadas com preenchedores. Duas. Uma foi no Piauí, um curso livre que eu dei de toxina e preenchimento, e uma das alunas fez a administração de um ácido hialurônico com lidocaína, uma viscosidade até adequada para a região, e a pessoa, depois de 10 dias, começou a perceber a formação de granulomas na região da boca. Por que aconteceu isso? Primeiro, lá no Piauí, em Teresina, um calor terrível, 40 graus na sombra, e também as pessoas têm hábitos diferentes. Então o que aconteceu ali? A pessoa terminou de fazer o procedimento, rapidamente ela já veio com um batom usado que estava na bolsa, não sei quanto tempo. Então ela fez esse tipo ela teve esse tipo de atitude. E ao fazer isso, o batom é uma forma cosmética, né, rica em gordura, e ele também serve como meio de proliferação de fungos. Então, quando a pessoa pega um batom usado e usa logo após um procedimento como esse, um procedimento invasivo, associado ao processo inflamatório de um preenchedor, ela está dando acesso a esse fungo a camadas mais profundas daquela mucosa. E isso gerou o quê? Uma infecção.
uma infecção. Então, depois de 5, 10 dias, aquela pessoa começou a relatar dor, formação de um granuloma e tal, e aí ela usou um antibiótico e acabou, gente. Em uma semana mais ou menos, utilizando o antibiótico, acabou aquela intercorrência na região da boca. Mas ela também tinha feito aqui, olha, a região de marionete. E nessa região de marionete, quando terminou o antibiótico, começou a se manifestar a outra intercorrência. Imagina a pessoa que queria ter ficado mais bonita e ficou mais feia, e ela no Maranhão, no Piauí, perdão, e eu aqui em São Paulo, dando assistência por telefone. Ah, foi a aluna que fez. Ok, mas quem foi o responsável pelo curso? Foi eu. Então, eu tinha como responsabilidade da assistência para essa aluna. Depois que saiu a intercorrência da boca, se instalou aqui na região de marionete. E aí, como não é mucosa externamente, ficou mais difícil de drenar aquela região, porque ela drenou espontaneamente em cima, depois embaixo ela não drenava. Isso durou uns 20, 30 dias. E ela tomando cefalexina. Antes ela tinha tomado ciprofloxacina, né? Uma fluorquinolona de primeira geração, de última geração, desculpa. E mesmo assim embaixo desencadeou esse processo. Foi um problemaço. A segunda intercorrência importante também que eu tive foi uma intercorrência relacionada a preenchedor também. Mas só que nesse caso foi eu que fiz. E interessante, né? Porque você entende que ácido hialurônico é uma substância endógena, existe no nosso organismo. Mas, no caso dessa cliente, ao receber o ácido hialurônico, ela desenvolveu um processo de rejeição. Ela tinha alergia ao ácido hialurônico. E aí também no bigode chinês, aqui na marionete, foi um problemão. Aí eu tive que drenar utilizando hialuronidase como a enzima, porque a hialuronidase, ela sim é a única enzima que tem disponível no mercado hoje para a gente trabalhar na estética. E a hialuronidase quebrou aquela reticulação do ácido hialurônico, e também aquele processo de colocar agulha, injetar hialuronidase também fez com que drenasse aquela região, e rapidamente a gente teve ali a retomada da reconstituição daquele tecido. Mas é uma situação assim inusitada. Quem que você conhece que é alérgico a ácido hialurônico? E essa minha cliente foi alérgica. Então hoje em dia, toda vez que eu vou fazer algum tipo de procedimento nesse sentido, eu faço várias perguntas, converso com a pessoa de 30 a 40 minutos. Esses dias mesmo eu tive uma cliente que ela veio de outro país e a gente estava conversando, e era o sonho da vida dela, fazer uma toxina botulínica. E aí, no final da conversa, eu perguntei para ela, olha, você é alérgica à picada de abelha em específico, a própolis, coisa do tipo? Ela falou, sou extremamente alérgica. E lá se foi o sonho dela de fazer aquele procedimento, porque é incompatível. A gente sabe que existe essa correlação entre toxina e o veneno da abelha que traz o processo alérgico, e também ao própolis. Da mesma forma que L-carnitina e DMAI, para aquelas pessoas que são alérgicas a frutos do mar, elas são incompatíveis também. Qual que é a última? Pergunta, acho que é a última, né? Tem algum tipo de acontecimento que não parece uma intercorrência, mas olha só, o famoso parece, mas não é, ou é e não parece ser. Por exemplo, olha só, o que é considerado intercorrência? A falta de resultado é considerado uma intercorrência. Você fez um procedimento, não teve o resultado esperado, isso é considerado uma intercorrência, porque o cliente vai te cobrar por isso. Ele pode não estar sentindo dor, ele pode não estar tendo nenhum outro tipo de problema, mas você não entregou para ele aquilo que foi prometido, que era o resultado. A dor no momento da administração também é considerada uma intercorrência. Mas você fala assim, mas como que eu vou colocar uma agulha numa pessoa e ela não vai sentir dor? Mas é considerado uma intercorrência, tá? Principalmente naquelas pessoas que a dor é muito mais intensa. Uma vez no curso livre eu fui fazer a aplicação de um preenchedor, de novo preenchedor, hoje eu estou falando muito de preenchedor,
numa pessoa que demorou 3 horas para eu fazer o contorno labial dela, coisa que eu faço em 5, 10 minutos. Porque a dor daquela pessoa era tão intensa, ou a fobia que ela tinha, que durou 3 horas. E isso é uma situação de intercorrência. Hematoma é uma intercorrência comum, mas é normal? Não, normal é não acontecer o hematoma, mas é uma intercorrência comum. Aquela sensação de coceira também, e que geralmente quando você aplica uma mescla para estrias, quando você também tem aquelas mesclas de gordura localizada que ela começa a esquentar, isso também é considerado uma intercorrência, né? Então são processos que você entende que é uma intercorrência e muitas vezes, por ser tão corriqueira, você descarta como sendo: fiz um preenchimento, ficou um pouquinho roxo, é normal. Não, normal é não ter nada. Mas quando você tem alguma coisa que destoa do momento inicial, ele é considerado, e de uma forma negativa, ele é considerado como uma intercorrência. Eu queria colocar aqui para vocês, olha, o seguinte: esse é o nosso podcast Farmacêutico que Lucra. Eu quero te pedir aqui uma gentileza, que você coloque aí, dê um print da tela se você está participando dessa live e coloca aí um hashtag Farmacêutico que Lucra, Biomédico que Lucra, Enfermeiro que Lucra, me marca que você está participando, né, ativamente desse podcast, né? Se vocês gostam desse material, se vocês gostam dos conteúdos que vocês recebem, esse é o que eu te peço, né? O que vocês façam nesse sentido. E olha, muita gente nas minhas lives pergunta: professor, vai ficar gravada a live? Live não fica gravada, podcast fica, tá? Depois de 24 horas, a gente sobe esse podcast para o Spotify, que já aceitou os nossos conteúdos, né? Esse, por exemplo, é o 3º conteúdo que a gente está gravando, né? Todas as quintas-feiras a gente está falando de um podcast e falando de um assunto diferente nesse podcast, na verdade. Então, é assim, as perguntas que as pessoas vão me fazendo, né? Os nossos clientes da clínica, nossos clientes de produtos vão fazendo, eu vou coletando e coloco aqui no podcast para compartilhar com vocês, né, as dúvidas, porque às vezes você não teve oportunidade de perguntar qual era a sua dúvida, não teve coragem, não teve condições de perguntar e ter a sua resposta. Então a gente tem feito essa seleção das perguntas e colocado aqui para vocês, tá bom? Então olha, presta atenção. Toda terça-feira às 19 horas nós temos a nossa live com um assunto relevante. E toda quinta-feira agora nós também temos o podcast Farmacêutico que Lucra, que pode ser também o podcast do Enfermeiro que Lucra, podcast do Biomédico que Lucra, do Fisioterapeuta que Lucra, do Esteticista que Lucra, ou seja, da área de estética que lucra, tá? Então, é isso. Tem mais alguma pergunta? Professor, triptiptide 41 tem contraindicação? Olha, normalmente não. Na concentração que se utiliza, geralmente você não encontra nenhum tipo de contraindicação. A grande verdade, gente, é que na mesoterapia, de modo geral, e você respeitando a via de administração, o volume de administração de produto, a concentração dos fármacos na mesoterapia, ela está entre a faixa da alopatia e a mesoterapia, e a homeopatia, perdão. A concentração de fármacos utilizada na mesoterapia, ela está entre a alopatia, aí em cima, e a homeopatia. Então, geralmente, a concentração que você utiliza, ela é segura desde que você use na combinação certa e no volume certo. Alguma contraindicação para pacientes asmáticos? Olha, pacientes asmáticos a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, você não vai fazer nenhum procedimento no paciente que esteja em crise, tá? E o paciente asmático, geralmente, ele é alérgico a algum tipo de substância. Você precisa investigar se a substância que você está oferecendo para ele não é uma daquelas que ele é extremamente alérgico, né? Mas geralmente é pó, um cheiro muito forte e tal. Na grande maioria das vezes você não tem problema com paciente asmáticos.
desde que ele não esteja fazendo uso de corticoide, desde que ele não esteja em crise, desde que ele saiba exatamente o que desencadeia o processo asmático nele. É isso aí, gente. Então, aqui foram as perguntas que vocês fizeram, as perguntas que a gente recebeu no dia a dia. E eu vou também te falar que tem mais um canal para você receber os nossos conteúdos. Nós temos o Telegram. O Telegram nós temos um grupo aberto, pode entrar quem você quiser. Inclusive, você está lembrando agora de um amigo que não pôde assistir a live. Você fala para ele assim: olha, eu assisti a live do Nilson Pita, gostei muito do conteúdo. Vai lá no Telegram e procura Prof. Nilson Pita. Você vai achar um grupo e você entra nesse grupo sem pedir permissão. É só entrar e você diariamente, religiosamente, você vai receber um conteúdo naquele grupo de Telegram, tá bom? Também tem o nosso canal no YouTube, a gente tem aqui no Instagram também, Professor Nilson Pita. Em todas as mídias sociais você vai encontrar lá, como Prof. Nilson Pita ou Professor Nilson Pita. Mais algum recado? Então, é isso, pessoal. Obrigado a vocês também. E até terça-feira, viu? Um abraço. Tchau, tchau.